Agora convidamos o senhor Douglas Antônio da Silva Matos, servidor coordenador da Coordenação de Acompanhamento de Prestação de Contas de Programas Educacionais. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à oficina de prestação de contas promovida pelo FNDE. Vamos passar aqui um momento para a gente poder discutirmos alguns procedimentos de inserção de dados de prestação de contas, né? A ideia de que a gente saia aqui pelo menos com um norte para preenchimento, né, de como se dá as prestações de contas preenchidas no SIGPC, que é o sistema de gestão de prestação de contas, né, para vocês, o Contas Online. Sem muitas delongas, vamos começar um pouco falando sobre o sistema de prestação de contas, que é o que todo mundo já conhece, né? Imagino que todos já tenham a familiaridade de trabalhar com o sistema, com o manuseio, né? É onde a gente trabalha com liberação de recursos para que as entidades venham preencher os dados de prestação de contas no Contas Online, que são a execução dos recursos que são recebidos dos respectivos programas. Essa ideia é da gente trazer também uma apresentação, mas indo mais profundo na parte de como que se dá o preenchimento dos campos dentro do SIGPC. Então, a dinâmica será um pouco de slides, mas muito mais voltada para a técnica, entrando nos módulos exclusivos do sistema para fins de preenchimento de prestação de contas. Eu tenho alguns slides já ficar disponíveis para vocês, mas eu não vou entrar muito na parte de legislação, porque a ideia da oficina é justamente a gente trabalhar com a inserção dos dados dentro do próprio sistema, né, da prestação de contas, embora a gente tenha aqui alguns dispositivos que são de criação do SIGPC, a resolução 02 de 2012, que estabeleceu que as prestações de contas a partir de 2011, né, com vencimento em 2012, teria a sua inserção de dados todas de forma automatizada dentro do sistema de prestação de contas. A gente tem alguns dispositivos legais, como a súmula 230 do TCU, onde assegura que o gestor que sucedeu o gestor faltoso da prestação de contas, o que seria isso? Uma prestação de contas com vencimento em 2021, cujo o mandato do gestor se encerra em 2021 e em 2022 entra uma nova administração na prefeitura, se essa nova administração não tem condições de prestar contas dos recursos que foi repassado na gestão anterior, seja porque o gestor não deixou a documentação, seja porque não executou, para que a entidade incorre alguma penalidade, ela pode estar, mediante a súmula 230, entrando com representação contra o ex-gestor, né? Porque se o gestor não prestar contas, ele será responsável pelo ato de omissão, embora ele não será responsável pelos débitos ali correntes que ocorreram dentro da gestão, da execução dos recursos na gestão passada, porém, ele é responsável pelo ato de prestar contas, né? Inclusive, a súmula 246 da AGU, ela fala que liberar da restrição decorrente da inscrição do município no CADIM, ou no CIAF, a prefeitura administrativa pelo prefeito que sucedeu o administrador faltoso, quando tomadas as providências objetivando o ressarcimento horário, que nada mais é a representação protocolada junto ao Ministério Público Federal. Bom, agora a gente vai entrar justamente nos campos que se dão da prestação de contas. Como que se dá o preenchimento, né? A partir do momento que o FNDE faz a liberação de recursos para os municípios, né, os municípios vão executar aquele recurso na finalidade, no objetivo que cada programa estabelece. A partir daí que ele executa esses recursos dentro do que a resolução, né, traz como objetivo para o programa, ele vem preenchendo esses dados de prestação de contas dentro do sistema SIGPC. Então, ele faz esse preenchimento dentro do SIGPC de como ocorreu a execução financeira, faz o envio dessa prestação de contas, ele tem que encaminhar essa prestação de contas também para os conselhos sociais, para quais os programas exigem, né, como, por exemplo, o caso do PENAI e do PENAT, né, que tem o conselho social. Lembrando que, para se dar por completo o envio da prestação de contas, não basta somente o gestor enviar a prestação de contas dentro do SIGPC. Né, o conselho também tem que enviar o parecer, né, do que eu falo conselho, que é o conselho social,
tem que enviar o parecer dentro do sistema via SIGECOM, porque com o envio da prestação de contas no SIGPC e o Conselho enviando o parecer via SIGECOM, que é o sistema de gestão dos conselhos, aí sim se dá por completo o ato de prestar contas dos recursos recebidos para aquele respectivo programa. Como vocês conhecem, essa é a tela de acesso que cada entidade tem, né, perante ao sistema SIGPC Contas Online, onde a senha de acesso é o usuário é do respectivo gestor da entidade, que é fornecida no momento em que ele toma posse. Esse processo de obtenção de senha, né, ele é recebido no e-mail da entidade cadastrada no banco, depois o gestor poderá entrar e validar os dados ali no sistema. Conhecendo um pouco dessa aba de como é o Contas Online, que a gente vai começar a aprofundar nos critérios para prestar conta. A gente tem aqui onde a entidade consegue visualizar as prestações de contas que ela tem, que foi recebido ao longo dos anos, né? Onde ele também consegue visualizar se tem prestações de contas que não foram recebidas, ou se foram recebidas, que foram enviadas, que tem alguma diligência. Temos essa opção aqui da caixa de entrada. Essa caixa de entrada é muito importante, pessoal, porque à medida que a gente emite uma notificação para a entidade, ela tem que dar ciência de todas as notificações do FNDE, porque sem a ciência dessa mensagem, a entidade, o gestor, não consegue avançar dentro do sistema, né? Não consegue acessar as outras funcionalidades dentro do sistema. Então, a importância de quando você clicar nessas mensagens e dar ciência, até para a entidade também poder verificar qual é o motivo daquela notificação que o FNDE está encaminhando para a entidade, né? Seja porque tem alguma irregularidade, alguma pendência na prestação de contas. E a partir do momento que o gestor der a ciência, que ele consegue avançar para as outras funcionalidades do sistema. Né? Como eu falei, a gente consultando a parte de prestação de contas, a gente consegue visualizar aqui todas as prestações de contas que a entidade recebeu ao longo dos anos, com as respectivas situações que elas se encontram no sistema. Desculpa estar passando rápido, viu, pessoal? Mas a ideia é como a gente buscar mais a fundo os preenchimentos, que é esse campo aqui que está na prova aparecendo para vocês, que é conhecendo dentro do Contas Online as ferramentas de preenchimento das prestações de contas, né? Conhecendo cada uma para que a gente venha aqui e faça manuseando com vocês, para que vocês peguem o passo a passo, né? E depois da apresentação a gente venha tirar essas dúvidas de como preencher cada ponto. Nesse primeiro momento aqui, a gente tem a identificação, né, do programa, que são quais são os objetivos do programa propostos, né? Isso está bem estabelecido lá na resolução de cada programa, né? Por exemplo, o programa do PENAI, que o objetivo pessoal é ofertar alimentação para as crianças, né, nas escolas. Então, cada resolução vai estabelecer o objetivo a ser atingido para aquele programa. Essa é a ferramenta do saldo. Bom, agora a gente já vai entrar diretamente na parte de preenchimento, né? Saldo do exercício anterior. O que seria o saldo do exercício anterior? É o saldo que veio reprogramado do exercício anterior para ser executado no exercício seguinte, que é o presente exercício. Vai aparecer para vocês qual o saldo que tem que trazer, é o mesmo que está na respectiva conta do programa, considerando todos os recursos, tanto da conta corrente, quanto da conta de aplicação, das contas de investimentos. Então, você tem que trazer todos os valores. Lembrando que para os programas educacionais, a maioria dos recursos são de custeio, mas aqui a entidade vai delimitar daquele saldo o que é custeio e capital. O importante é que a gente tem que trazer os recursos que estão na conta específica do programa dentro do primeiro dia útil do exercício. Tá? Esse é o importante. A gente não vai considerar, porque eu emiti uma despesa no dia 30 de dezembro e ela só foi creditada, ela só foi debitada na conta lá no dia 10 de janeiro, só que eu vou fazer minha conciliação como já abatendo esse saldo. Não. Lembrando que para fins de despesa, a gente sempre vai considerar as despesas para o exercício aquelas que ocorreram de fato dentro do exercício financeiro.
ou seja, 1º de janeiro a 31/12. Por mais que você possa ter emitido uma despesa no final do exercício e ela só foi creditada no exercício seguinte, aquela despesa só será computada para a prestação de contas no ano em que ocorreu o débito no extrato bancário. Então, por isso que a gente tem que reforçar isso, para que o saldo é aquele inicial que está na conta específica do programa, considerando também as contas de investimento. Eu vou compartilhando uma tela aqui para a gente poder ver como que se dá isso. Peguei aqui uma prestação de contas, tá, aleatória, para a gente trabalhar como que se dá esse preenchimento, né? Como eu falei aqui, o programa foi o Educação Infantil, Novas Turmas, tá? Então, aqui, como eu falei, ele traz os objetivos a serem executados, que estão estabelecidos pela resolução. O saldo do exercício anterior, né? O saldo que veio reprogramado pela entidade, geralmente já vem automatizado. Para esse caso aqui, como é o primeiro recurso, ou seja, não houve recursos anterior a esse programa, então o saldo ele vai vir zerado, ele vai vir como zero. Mas se já tivesse, ao longo dos anos passados, recebido recurso para essa finalidade, para esse programa, ele já traria esse saldo. Então, a entidade viria aqui e informaria qual é o valor desse saldo de custeio e capital. Como nesse momento o saldo é zerado, então não vou ter nada a informar nesse momento. Se o saldo, por acaso, já viesse aqui com um valor de 10 mil, 100 mil, eu vou estabelecer qual é a proporção de custeio e capital. Né? Esse seria o meu preenchimento. Eu estou aqui, gente, tá? Eu estou fazendo o preenchimento aqui, mas não vai ficar gravado lá para a entidade, embora vocês estão vendo aqui como a Prefeitura de Bom Jesus das Selvas, tá? Isso aqui é só um ambiente interno que a gente faz essas alterações para dar esse tipo de treinamento. Não fica gravado lá para a entidade. Então, não precisem ficar preocupados que vai estar alterando lá na prestação de contas do município, não. Aqui a gente tem as ordens bancárias que são liberadas para aquele programa. Então, nesse caso aqui, foi apenas uma ordem bancária, no valor de 17 mil, mas para os demais programas tem ordens bancárias liberadas ao longo do exercício, mês a mês, como o caso do PENAI, do PENAT, né, que vai sendo liberado parcelas mês a mês. Essa aba de contrapartida, ela foi muito criada no intuito para os projetos educacionais, que são os convênios, onde tem a obrigatoriedade, temos de compromisso que tem a obrigatoriedade de inserir a contrapartida do município. Né? Mas para os programas, não tem obrigatoriedade. Os programas não estabelecem como parte obrigatória a entidade ter que aportar valores de contrapartida. Né? Então, essa aba ela é muito mais desconsiderada para as questões dos programas. Porém, caso alguma entidade tenha aportado recurso na conta específica de determinado programa, ela pode vir aqui inserir aquele valor que foi aportado nas contas. Lembrando que se a entidade aportou recursos próprios na conta específica do programa, aqueles recursos eles só podem ser utilizados exclusivamente para a finalidade do programa. Então, não tem obrigatoriedade. Mas se a entidade já fez, né, ela tem aqui como inserir essas informações dentro do sistema. Né? Então, contrapartida ela não é obrigatória, mas ela informou, ela teve lá um valor, eu vou trazer esses dados aqui, né, como conta específica, ela já traz os dados da conta, que é vinculada ao programa. Como a gente está tratando de uma prestação de contas de 2021, vamos informar aqui que houve um aporte em janeiro, foi uma ordem, uma transferência, né, para a conta. Aqui eu vou colocar o número da transferência lá da conta específica do programa, o valor todo em capital, R$10 mil, e será o meu valor total. Esse preenchimento aqui ele se dá automático a partir do momento que eu fui preenchendo custeio e capital. Então, eu salvo aqui essas informações. Lembrando que a contrapartida para os programas ela não é obrigatória. Porém, caso a entidade tenha aportado esses recursos na conta específica do programa, tem aqui o campo para que ela possa inserir essas informações. A parte de conta corrente, conta de aplicação, nada mais é que a vinculação das contas aqui do programa, né? Onde eu posso estar inserindo aqui, somente muito mais os dados da conta de aplicação, que a gente não traz essas informações
aqui dentro do sistema. Então, o município ele pode estar trazendo essas informações aqui da conta de aplicação. Colocar o número da agência, que muito provavelmente é a mesma agência da conta corrente, né? E também da conta, o número da conta também é o mesmo da conta. Vai fazer a diferenciação, acho que a parte lá que corresponde à poupança, conta de investimento. Aí a entidade pode estar aqui vinculando essas informações da conta de aplicação, tá bom? Mas o FNDE hoje ele já consegue resgatar essas contas diretamente das instituições bancárias. Avançando agora para a parte, acho que mais interessa a todos, né, que são como que se dá o preenchimento da execução da prestação de contas, né? A gente começa a entrar nas abas de autorização de despesa. E o que seria autorização de despesa? A autorização de despesa é onde eu vou trazer as informações de quais foram os fornecedores, quais as empresas que participaram do meu processo de licitação, ou qual foi as empresas que eu contratei para um fornecimento de determinado bens ou serviços para atender aquele programa. Então, aqui eu vou trazer todo o cadastro de como que se deu, se foi através de uma dispensa de licitação, se foi através de uma licitação onde que ocorreu mediante, ou foi um pregão eletrônico, enfim, aqui que eu vou trazer essas informações de como que se deu essa contratação. Vamos incluir, né, uma nova autorização de despesa. Eu vou fazendo um preenchimento aqui aleatório, né? O programa Educação Infantil Novas Turmas, quando a gente vem na identificação dele, ele traz os objetivos, né? Vou voltar aqui, onde ele tem algumas situações que são de finalidade para a utilização dos recursos. Então, vou escolher uma dessas aqui, que seria, por exemplo, para manutenção do programa transporte escolar, manutenção e conservação das instalações. Voltaremos aqui para a gente poder cadastrar. Eu vou identificar aqui um processo de identificação, é um número de identificação da licitação. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar um número para facilitar. Esse número do processo é o que vocês, né, que cada entidade vai, a partir do momento que ela abre um processo de licitação, vai ter identificação. Não é obrigatório aqui, mas se ela fez, ela pode trazer esse número aqui do processo. A data de abertura, então eu vou colocar aqui como 001. A data de abertura para esse procedimento de licitação, eu vou colocar aqui que ocorreu no início do ano, né? Em 4 de janeiro de 2021. Qual foi o procedimento que se deu a contratação desse fornecedor? Foi através de um pregão? Houve inexigibilidade prevista na Lei 866? Teve uma dispensa de licitação? Aqui é onde a gente vai trazer as previsões. Então, vou colocar aqui como um pregão eletrônico, que é o mais usual, o mais comum, e de forma eletrônica. Aqui eu vou identificar quantos participantes participaram desse pregão eletrônico. Lembrando que a quantidade de participantes que eu identificar aqui, eu tenho que trazer o cadastramento de cada um deles, com a identificação da proposta vencedora e da proposta concorrente, das propostas que concorreram a esse pregão eletrônico. Então, vou colocar aqui que houve um participante para que a gente possa gravar somente os dados, né, para a gente aproveitar mais o tempo. Então, trouxe aqui a identificação, onde eu já cadastrei o meu processo de contratação daquele fornecedor. Eu venho em avançar, onde eu vou identificar aqui qual é a finalidade daquela licitação, para quais são os itens que esse fornecedor que venceu essa proposta vai poder fornecer para o programa. Então, vou colocar aqui aquisições de materiais didáticos, o valor da licitação que ele ganhou, vou colocar aqui um valor, como ele recebeu 17 mil, tem que colocar pelo menos dentro do valor recebido, lógico, considerando se houver saldo também.
Vou gravar. E vou avançar. Bom, aqui eu vou trazer o CPF ou CNPJ daquele fornecedor, né, que venceu aquele processo de licitação. Pode ser, geralmente, a CNPJ, mas pode ter sido uma empresa específica. Eu vou colocar aqui um CPF aleatório, tá? Não, tenho que cadastrar, na verdade. Gente, eu vou voltar aqui, porque a partir do momento que eu chego nessa tela, eu não posso, aqui não incluir, eu tenho que vir aqui, novo cadastro, porque esse é o novo cadastro da empresa. Então, eu venho, aqui que eu vou digitar o CPF ou o CNPJ, né, de quem foi que ganhou aquele procedimento lá do pregão eletrônico, que vai ofertar o bem ou serviço de contratação do programa, né, para a entidade. Ele vai trazer aqui, inclusive, como identificação da pessoa. Se for um CNPJ, ele também traz. Eu vou abrir aqui rapidamente para a gente consultar aqui, por exemplo, o CNPJ do próprio FNDE. Só para a gente utilizar ele como teste. Então, ele já traz o CNPJ, né? Então, fiz até como CPF, também fiz como CNPJ. Lembra que na aba de trás eu cadastrei qual é o serviço que ele vai prestar, no caso aqui, a aquisição de materiais didáticos. O valor da proposta foi quanto? Eu cadastrei lá R$15 mil, lembrando que tem que ser o valor identificado lá, viu? R$15 mil. Como eu cadastrei apenas um fornecedor lá, ele foi a proposta vencedora. Se eu tivesse que cadastrado lá mais um de participante, 3, 4, 5, eu teria que cadastrar cada um e informar se foi vencedora ou a concorrente, se só foi a mesma que entrou para concorrer. Nesse caso, como eu cadastrei um, foi a proposta vencedora, eu venho em gravar. Agora eu posso até pesquisar, já está cadastrado aqui o fornecedor, né, que no caso coloquei como CNPJ aqui do próprio FNDE, para ofertar esse serviço, que foi a aquisição de materiais didáticos. Lembrando que aqui eu posso vir em alterar ou até mesmo excluir, né, clicando em alterar, eu consigo fazer alguma alteração. Não era vencedora, era concorrente. O valor não era esse. Então, aqui eu consigo fazer essas alterações. Gravando, ele vai voltar para a tela anterior, e aí eu venho em avançar. Lembrando que está aqui, se eu excluir, ele vai excluir esse cadastro. Não, eu cadastrei a empresa errada. Então, eu posso vir aqui e excluir. Um ponto importante, viu, pessoal? Se lá na frente, eu ainda vou falar mais à frente, mas se eu quiser excluir, por exemplo, esse fornecedor aqui da autorização de despesa, e eu já tiver cadastrado um documento de despesa ou um pagamento, eu não consigo excluir. Eu tenho que ir excluindo primeiro os pagamentos, depois eu excluo os documentos de despesa, para só aí depois eu conseguir excluir essa autorização de despesa. Por quê? Porque a forma que se dá o preenchimento da prestação de contas no SIGPC, ele é passo a passo. Primeiro, eu registro a autorização de despesa, para só depois eu conseguir registrar um documento de despesa e para só depois eu registrar o pagamento. Eu não consigo registrar um pagamento ou um documento de despesa se eu não tiver registrado essa autorização de despesa. Eu avançando aqui, eu vou trazer qual foi o ato daquele final daquele procedimento. Então, vou colocar aqui que foi só um termo de adjudicação, um número, se identificar, se tiver, não é obrigatório, mas se tiver, a gente vai trazer a data desse ato, como foi no início do exercício, né? Eu vou trazer aqui para o final de janeiro, e a data da publicação também, dia 31, mesmo dia. Lembrando que os itens obrigatórios, ele vem em asterisco em vermelho. Então, eu não consigo avançar para os itens que estão em vermelho e não tiver feito o preenchimento. Para os que não têm o asterisco em vermelho, não é obrigatório o preenchimento. Faço a gravação,
E aqui eu tenho cadastrado toda a minha autorização de despesa. Tá? Então, a partir do momento agora, eu consigo registrar os documentos de despesa vinculado a esse fornecedor. Então, é um processo simples, né? Fiz um passo a passo de como cadastrar um fornecedor que venceu um procedimento, seja através de licitação, pregão eletrônico, ou foi uma chamada pública, ou houve uma dispensa de licitação, para fornecer um bem ou serviço para aquele programa. Agora eu consigo avançar para o documento de despesa. O documento de despesa nada mais é o documento de entrega daquele bem ou serviço. Uma nota fiscal eletrônica, nota avulsa, um recibo. Então, a partir do momento que eu tenho cadastrado essa autorização de despesa, eu consigo cadastrar o meu documento de despesa. Eu venho nessa aba, documentos de despesa, né, já está aqui, novo documento de despesa, né, onde eu vou inserir esse documento. Eu vou cadastrar o CNPJ, por exemplo, aqui. Tomara que o sistema não me desminta, mas eu vou tentar colocar aqui um CPF que não tenha cadastrado na autorização de despesa. Quando eu mando pesquisar, aqui, olha, esse fornecedor não possui autorização de despesa. Né? Então, como eu falei, para que eu consiga fazer os cadastros, eu tenho que ter autorização de despesa preenchido o nome daquele CNPJ ou CPF. Então, como eu cadastrei esse CNPJ, agora eu venho pesquisar e aí ele já me dá, inclusive com o número do processo de identificação para que esse fornecedor ganhou lá no processo de identificação do ato administrativo. Marco ele vai me dar a opção de estabelecer qual é o documento, né, de despesa, nota fiscal avulsa, eletrônica, nota fiscal de produtor rural, recibo ou outros. O mais comum hoje, e com certeza a melhor opção, é a nota fiscal eletrônica. E por que a nota fiscal eletrônica? Porque o FNDE, a partir de 2019, conseguiu criar um serviço de leitura dos dados diretamente da Receita. Então, a partir do momento que a gente consegue pegar a chave da nota fiscal eletrônica, ele traz todos os itens da nota fiscal automaticamente. Então, e antes a entidade, se não fosse a nota fiscal eletrônica, ela tem que digitar item por item daquela nota fiscal. Então, eu vou incluir aqui como nota fiscal eletrônica. Vou buscar aqui aqui. A partir do momento que eu tenho aquela chave de nota fiscal, ele já traz quais são os itens que foram registrados naquela nota fiscal diretamente do site da Receita. Vamos buscar aqui uma nota fiscal aleatória para vocês também identificarem. Então, esse é o número da chave eletrônica, né, que vem na nota fiscal. Então, isso facilita muito para as entidades na hora do preenchimento. Por quê? Porque quando a gente digita, ele traz esses dados automaticamente. Infelizmente, a gente... o que acontece? Isso é importante, porque o CNPJ dessa nota fiscal não é o mesmo do FNDE. Então, eu não consigo aqui cadastrar esse CNPJ, essa nota fiscal, porque não está vinculado.
Então, era só mesmo para ilustrar para vocês que ele traz, inclusive, os dados dessa nota fiscal, né? Mas o importante é que eu não consigo cadastrar uma nota fiscal cujo fornecedor não esteja cadastrado. Então, foi até bom para a gente trazer isso aqui como exemplo, porque o CNPJ dessa nota fiscal não foi o que ganhou, que está cadastrado como autorização de despesa. Então, vou aqui digitar um número aleatório, não vai ser o número de uma nota fiscal eletrônica, porque, como eu falei para vocês, essa chave não é de outro fornecedor, não é aquele estabelecido que foi gravado como autorização de despesa. Vou voltar aqui para a gente cadastrar um novo documento de despesa. Dessa vez, eu não vou escolher a nota fiscal eletrônica, mas só foi mesmo para a gente poder estar ilustrando aqui para vocês. Que a partir do momento que eu jogo essa chave eletrônica, ele já faz a consulta diretamente no site da Receita. Se não é um documento fiscal, uma nota fiscal eletrônica, tudo bem, a gente vai cadastrar como nota fiscal normal, avulsa, recibo ou outros, e preencher esses dados manual, né? Então, como eu havia aqui cadastrado como uma nota fiscal eletrônica, eu vou excluir esse registro. Eu vou gravar. Novo, né? Então, vou digitar aqui o CNPJ, que eu fiz a consulta lá do FNDE, que foi o que a gente cadastrou lá como fornecedor na minha autorização de despesa. Mando pesquisar, ele vai trazer esses dados. Vou preencher aqui todo novamente. Vou incluir aqui que será uma nota fiscal, não vai ser uma nota fiscal eletrônica. E aqui eu vou trazer o número daquela nota fiscal, que são os dados. Lembrando que o que está em asterisco eu tenho que trazer como obrigatório. Aquele que não está em asterisco vermelho são apenas para, se a entidade tiver o dado, trazer aqui a informação, né? A data dessa emissão tem que ser no corrente ano que houve a execução dos recursos, né? Vou trazendo aqui, tá, pessoal, apenas como ilustração, datas fictícias. Vou colocar aqui como valor desse documento no valor de R$15 mil, que inclusive é o valor que a gente cadastrou lá que para fornecimento do serviço, né, que foi de aquisição de materiais didáticos. Lembrando que o valor da nota fiscal, porém, o que será utilizado para pagamento não é o valor total do documento, e sim o valor que é apropriado. Qual o meu valor que eu irei pagar dessa nota? Então, eu tenho que aqui informar o valor apropriado a pagar. Porque eu poderia ter uma nota fiscal de primeiro momento de 15 mil, mas eu poderia fazer 2 pagamentos. Acontece muito, principalmente para os programas que recebem recursos em parcelas mês a mês. A entidade ela pode ter uma nota fiscal, porém ela vai optar por fazer pagamentos parcelados daquela nota fiscal. Então, ela poderia, nesse primeiro momento, pagar apenas 10 mil dessa nota fiscal. Então, eu vou colocar aqui comigo o valor de 10 mil. Nota não está me deixando preencher esse campo, que é o valor justamente que eu preciso apropriado. Deixa eu gravar aqui, para ver se... eu gravei, ver se eu consigo alterar, não. Viu? Aqui foi bom para a gente mostrar como o sistema, às vezes, apresenta erro até quando a gente vai fazer essa capacitação. Mas aqui, nesse campo, a gente consegue informar o valor que eu irei pagar daquele documento fiscal, né? Para esse caso aqui, só um minutinho, gente. É porque eu vou incluir esse campo aqui obrigatório de item, e aí eu consigo ir colocando o valor. Valor de custeio para aquisição de bens ou serviços, né? Onde eu vou estar incluindo cada item, né, daquela nota fiscal. Como eu falei, como se trata de nota fiscal, não é nota fiscal eletrônica, esses valores a gente tem que ir inserindo eles um por um. Então, eu vou colocar aqui um valor, um item de R$10 mil. Não está me permitindo incluir. Consegui incluir. Está aqui.
E agora acho que eu consigo isso. Exatamente. A partir do momento que eu incluí esse item, adicionei o item no valor de 10 mil, ele traz como meu valor apropriado a pagar. Aqui eu consigo fazer o pagamento, eu posso estar incluindo todos os itens até correspondente ao valor da nota e fazer o pagamento total dessa nota fiscal. Então, eu posso aqui, inclusive, alterar esse valor para trazer qual é o valor do item. Né? Se é 10 mil, vamos colocar como valor total da nota, que é o valor de 15 mil reais, que foi, inclusive, da proposta de licitação, que foi a vencedora. Então, eu vou incluir esse valor aqui, vou alterar, né? Já alterei, vou gravar esse montante, que é o valor, inclusive, que corresponde ao valor total do documento. Se ele fosse apenas um item de 10 mil, eu posso estar aqui incluindo, depois eu venho em outro pagamento, incluindo os outros 5 mil para fins de pagamento. Então, aqui eu já cadastrei uma nota, um documento de despesa, foi uma nota fiscal, não uma nota fiscal eletrônica, por isso que o preenchimento ele é manual, diferente da nota fiscal eletrônica, que você pode jogar o número da chave e traz esses itens. Então, agora eu consigo ir para o próximo passo, que é o quê? Realizar o pagamento dessa nota fiscal. Lembrando que para eu cadastrar essa nota fiscal, eu tive que cadastrar uma autorização de despesa, onde estaria a identificação daquele fornecedor, daquela empresa que ganhou o procedimento de licitação para ofertar um bem ou serviço para a finalidade de atender a finalidade do programa. Cadastrei o documento fiscal, agora eu consigo realizar o pagamento dessa nota fiscal. Como eu falei, também lembrando que eu só consigo fazer um pagamento se eu tenho um documento de despesa cadastrado, e esse documento de despesa eu só consigo registrar se ele tem essa autorização de despesa cadastrada. Eu venho aqui incluir novo pagamento, os dados da conta corrente do programa, qual foi o tipo de modalidade de transferência bancária, lembrando que, embora a gente tenha opção de cheque, a gente não trabalha com cheque, não é mais permitido. Vamos colocar aqui uma modalidade de transferência. Aqui a identificação do documento. Lembrando que essas informações, pessoal, é a mesma que está lá na conta corrente. Não pode ser diferente, porque no momento que a gente for fazer análise e tiver dados divergentes do que está no extrato, a gente vai encaminhar uma notificação para a entidade perante essas divergências. Então, terá que ser o mesmo dos dados que ocorreram na conta específica. A data, inclusive, tem que ser a mesma. Não é a data que, de repente, eu empenhei essa despesa na data tal e ela só foi creditada na data 2 dias depois. Esses dados têm que ser na data que, de fato, ocorreu a despesa na conta específica do programa. Trouxe esses dados, agora eu vou trazer qual a identificação. Eu vou digitar aqui mais uma vez o CPF, que não está cadastrado, só para mostrar para vocês que o sistema ele não vai aceitar eu cadastrar um pagamento, ele tem que acusar, ele nem aparece para mim o valor desse pagamento aqui, ó, porque ele não está cadastrado, ele até localiza, só que ele não está cadastrado nenhuma despesa. Aí ele já traz o campo de custeio, preenchido obrigatório, isso aqui são para dados. A partir do momento que eu cadastro, coloca o número do FNDE, ele já me abre essa despesa. Está vendo que tem um cadastramento aqui? Quando eu cadastrei aquele CPF, não tinha nada vinculado para ele. Ele até traz, mas não tem nenhum dado vinculado para eu fazer o pagamento. Então, como eu cadastrei aqui o CNPJ, estou informando o CNPJ que está cadastrado, eu vou trazendo essas informações. Trouxe aqui o valor da nota fiscal que eu cadastrei lá atrás, documento de despesa, agora eu vou informar o valor que eu estou fazendo o pagamento, que será os 15 mil reais como custeio daquela nota. Trouxe aqui como valor de custeio, vou colocar inclusive somente como valor de custeio esse valor, ele já vai trazer inclusive como valor de apropriação e o valor pago ao fornecedor. A partir dele vai ter que me permitir fazer a gravação desse registro, ele aceitou os dados, né? Então, a partir de agora, eu consegui completar todo o passo a passo, desde o cadastramento daquele fornecedor, desde o documento fiscal de entrega daquele bem ou serviço que foi cadastrado lá atrás por aquele fornecedor, e agora estou registrando o pagamento em si, que tem que ser de acordo com o que ocorreu dentro do extrato bancário, tá? Esse é o ponto-chave. Eu tenho que trazer as informações conforme ocorreu no extrato bancário específico do programa. A partir do momento que eu fiz todos esses preenchimentos, essa parte de pagamentos de retenção era se essa nota fiscal tivesse uma retenção prevista na resolução,
tá? Então, assim, alguns programas ele tem previsão de retenção de alguns tipos de impostos, como é o caso do PENAT, que pode ser pago impostos como licenciamento do veículo, impostos trabalhistas vinculados ao motorista que foi contratado para dirigir o ônibus escolar. Então, alguns programas têm a previsão de impostos. Aqueles programas que não têm a previsão para utilizar recursos para pagamento de impostos, não se deve utilizar e nem cadastrar aqui nessa parte de retenção. Só ilustrando aqui para vocês, onde eu vou estar identificando aqui se houvesse algum pagamento de retenção. Não vai aparecer, até porque eu não tive um imposto vinculado àquela nota fiscal. Então, só mesmo para ilustrar aqui para vocês, se houvesse, eu ia trazer identificação e o valor pago, se tivesse algum imposto pago daquela nota fiscal lá que eu cadastrei. Né? Lembrando que só pode estar realizando pagamento de retenção de retenção ou encargo, né, que são impostos, desde que tenha previsão legal na resolução. No próximo passo aqui serão os registros da execução física, onde eu vou trazer aqui esses dados que são do CIMEC, né? Por exemplo, nesses casos aqui do programa Novos Estabelecimentos, né, novas turmas, eles são dados do censo, que são da qual a entidade inseriu para receber aqueles recursos para atendimento do programa. Para os casos como o PENAI e o PENAT, tem um questionário que são estabelecidos pela execução física, e esses dados vão auxiliar as áreas gestoras do programa no momento da análise quanto ao cumprimento do objeto, né? E também auxiliar na análise da prestação de contas quanto ao aspecto financeiro. Por isso que esses dados aqui, a importância de trazer eles da forma correta, como ocorreu a execução do respectivo programa. Seja para qualquer programa que tenha todos os programas a partir do CIPC em 2012, ele vai ter essa aba de execução física, né? Então, tem que trazer esse preenchimento e ele é obrigatório. O campo do extrato bancário nada mais é do que o extrato bancário que eu posso trazer e vincular e pesquisar, incluir aqui o extrato bancário que ocorreu, a execução do programa, que são as contas vinculadas às transferências para aquela ação, né? Restituições. Restituições seria se eu estou devolvendo algum recurso para o FNDE, seja de saldo, seja uma despesa que eu identifiquei como indevida já no momento da minha execução, uma despesa que prejuízo pela notificação, eu já verifiquei que eu não apliquei os recursos, eu fui e fiz a simulação, já vou fazer a devolução, é uma despesa que seria impugnada, porque de repente, eu estou com os recursos do programa do PENAI, eu estou pagando, comprando material para a escola. Não, essa despesa seria indevida, então já seria impugnada, eu já estaria fazendo essa devolução para o FNDE, né? Então aqui eu vou trazer, se eu tenho algum tipo de devolução para o FNDE, eu já trago essas informações aqui. Geralmente saldo, eu não vou mais para os programas em que não tem ação continuada, que tem a previsibilidade de devolução de saldo, então eu vou trazer essas informações aqui, né, de quando que foi que eu devolvi, qual foi o documento bancário, foi mediante GRU, né, a data do meu recolhimento, vou colocar aqui um dado aleatório, vou escolher uma data específica, bom, 1º de janeiro não vai permitir colocar a data posterior, vou colocar aqui que ocorreu essa data, né? Se tiver algum valor que eu fiz a devolução, ele vai vir como meu valor principal. Só se houvesse. Para o presente caso aqui, não tem, mas é só um pouco de ilustração como se dá esse preenchimento. Reprogramação de saldo. Bom, para o programa aqui, a gente acabou que não... Se houvesse algum saldo a reprogramar, eu vou trazer aqui. Lembrando que o saldo é aquele que está lá na conta, no dia 31/12 do final do exercício. Então, se fosse no caso aqui, eu ia pegar da data do dia 31/12 de 2021 e iria informar qual era o meu saldo a reprogramar para o exercício seguinte. Lembrando que ele pode ter custeio e capital. Como eu falei, a maioria dos programas são os recursos vinculados somente a custeio. Eu vou trazer aqui, à medida que eu preencho aqui, ele vai informando automaticamente o saldo a reprogramar. Se eu informo aqui que tem algum valor também de capital, ele vai trazendo esses dados automaticamente para o valor aqui do saldo total a reprogramar. Tá? Vou cadastrar como se houvesse esse saldo específico lá, ele gravado com sucesso, né?
E a partir do momento aqui eu consigo visualizar a minha prestação de contas, que foi como que se deu os preenchimentos lá, né? Como eu falei, cadastrei recurso próprio lá no valor de 10 mil, tive uma despesa lá de 15 mil, embora eu cadastrei como saldo a reprogramar para o exercício seguinte de valor aqui de R$320, né? Mas eu tinha uma despesa maior. Então, o saldo correto a ser reprogramado é o valor total da minha receita, né? Menos a minha despesa liquidada. Só que esses valores eles têm que bater com o que está no extrato. Porque aqui eu estou inserindo essas informações. Então, essas informações ela tem que bater também com o que está no extrato. Né? Aqui o sistema ele vai sendo preenchido à medida que você vai fazendo a inserção dos dados da execução. Então, se eu inferir que eu tinha 10 mil de capital, de recursos próprios, e minha receita total de 27 e apenas gastei 15, então eu teria aqui 17.122,84 de saldo a reprogramar. Então, eu posso vir aqui, saldo a reprogramar. Eu já até esqueci qual era o valor. R$17.122,84. Vou copiar aqui que fica até mais fácil. O sistema ele deu uma travada aqui bem na hora que a gente ia para a última parte. Teria que fazer todo o procedimento, mas a gente chegou praticamente no final do processo, tá? A gente quer só apenas a identificação ali daquele preenchimento. Então, por erro, ele voltou todo pela fase anterior. Vou ver se eu consigo pelo menos buscar se está resgatado esses dados. Eu acho que ele busca. Mas como ele apresentou aquele erro, né? A gente estava trabalhando com manutenção de educação infantil. Eu acho que a gente tem os dados preenchidos. Tem. Pronto. Gravo esse saldo. Agora ele vai ficar de acordo com o que, teoricamente, foi da minha execução financeira. Né? O saldo reprogramar, inclusive, com o valor correto. Lembrando que esse valor tem que bater com o nosso extrato bancário. Bom, a partir do momento que eu fiz esse preenchimento, eu vou fazer o envio da prestação de contas. Eu posso estar buscando também, ainda para essa prestação de contas, a gente ainda não fez a liberação do botão enviar, porque é uma prestação de contas de 2021, ela só será liberada o botão enviar no ano que vem, e aí você vai poder fazer a realização do envio da prestação de contas, né? Ele vai ter uma nova aba aqui embaixo, que é enviar a prestação de contas, onde eu vou fazer o envio e vai gerar aquele recibo de envio da prestação de contas. Para esse respectivo programa, como ele está em execução ainda em 2021, a gente não liberou o botão enviar. A gente só faz essa liberação no ano seguinte, no ano que se deu a execução, para evitar justamente que as entidades façam o envio antes do prazo e depois queira fazer alguma alteração. Então, ainda não foi disponibilizado esse botão enviar, por isso que ele não está aparecendo aqui. Se fosse uma prestação de contas do ano de 2020, de 2019, já teria essa aba do botão enviar, onde aparece os registros. Eu vou até usar como exemplo aqui, esse caso onde aparece para todos, que seria... Aqui, ó, eu consigo visualizar e enviar a prestação de contas, onde eu posso gerar um relatório de ocorrências e fazer o envio da prestação de contas. Nessa prestação de contas já foi enviada, por isso que não vai ter como reenviar. A partir do momento que eu envio, ele vai gerar esse recibo aqui de envio e que se dá como o ato completo da prestação de contas. Então, aqui significa que a execução dos recursos, como se deu lá na execução do programa, eu trouxe os dados aqui para a prestação de contas, realizei meu envio, e a partir desse momento que eu faço o envio e gero esse recibo, eu completo o meu ato de prestação de contas. Lembrando que para se dar completo como um todo, eu preciso que os conselhos sociais, eles também emitem o parecer daquele programa,
onde ele vai trazer as questões quanto à execução física, como que se deu o acompanhamento da execução do programa. Eu acho que a gente conseguiu passar o maior número de informações aqui dentro. A gente vai deixar disponibilizado o material também para ser utilizado. Desculpa ter passado um pouco além do tempo, mas é porque é muita coisa mesmo. Eu tentei pegar bem profundo com vocês, mostrando passo a passo, né? Agora a gente vai abrir para o canal de perguntas. Então, muito obrigada, Douglas, pela apresentação. Exatamente agora nós vamos iniciar o momento de esclarecimento de dúvidas. Os participantes podem enviar as dúvidas pelo bate-papo. Nós informamos também, lembrando que precisa se inscrever no link disponibilizado no bate-papo, mesmo quem já se inscreveu no evento, precisa copiar e colar esse link na barra de navegação para poder receber o certificado, tá bem? Somente as pessoas que estão participando efetivamente do evento, que estão nos acompanhando, que receberam o certificado. Informamos também que o evento está sendo gravado e será disponibilizado no portal de educação corporativa do FNDE e no canal do FNDE no YouTube. Tá bem? Agora é um momento para a gente se posicionar na mesa, pedir um intervalinho de 2 minutos. Só um momento. Não, tá tranquilo. Desligou aqui o áudio? Então, vamos iniciar. Já recebemos aqui algumas dúvidas. A gente pede também que sejam enviadas dúvidas somente sobre o tema proposto, né? As dúvidas bem pontuais, bem específicas, sejam enviadas posteriormente por e-mail. A gente pede isso somente sobre o tema. A senhora Elisete diz: gostaria de saber se haverá alterações nos campos do SIGPC para quando uma unidade executora faz uso indevido das verbas com a sua inversão e quando ocorre gastos maior que o saldo repassado. Se quiser, posso repetir.
Gostaria de saber se haverá alterações nos campos do SIGPC para quando uma unidade executora faz uso indevido das verbas, com a sua inversão e quando ocorre gastos a maior que o saldo repassado. Bom, se eu conseguir compreender, se tratando de unidade executora, serão recursos para as caixas escolares. Né? Talvez ela tenha informado aí sobre a categoria econômica de custeio e capital, quando ela faz a inversão, um valor ultrapassa o outro. Imagino que possa ser isso. Não há uma previsão para esse tipo de alteração para inclusão dentro do sistema, ainda não tem essa previsão. Eu não entendi do saldo repassado, talvez seria do valor repassado transferido para aquela ocorrência, porque não tem como a entidade gastar mais do que ela tem em recursos. Né? Eu estou tentando compreender o teor da pergunta, mas imagino que seria esse, porque ela está vinculada à unidade executora. Que a gente tem lá, quando a unidade executora recebe recursos para atender uma ação agregada, imagino que talvez seja do PDD, ela tem lá a ordem da categoria econômica de custeio e capital, já estabelecida pela resolução. Então, o ideal é que ela siga a proporcionalidade do valor de custeio e capital, proposto dentro do valor que ela tem de recebido dos recursos do FNDE diretamente, somados àqueles do saldo, né, em conta, também junto do rendimento da aplicação financeira, e se houver algum recurso próprio. Para fins de distribuição, terá que ser considerado todo esse montante de receita, e aí você vai utilizar a sua despesa respeitando a proporcionalidade da categoria econômica, que é estabelecida no momento que você solicita lá para receber aquele recurso. Se não for isso, de repente depois pode mandar o e-mail para a gente estar entendendo melhor a pergunta. Qual seria o e-mail? gestão.sigpc@fnde.gov.br. Ok. A senhora Grace Santos pergunta: poderia me informar como registrar no SIGPC a GRU das unidades escolares que tiveram estorno de saldo? Hoje, a gente, inclusive, está dando essa carga automática, né, dentro do próprio sistema. Mas se você já tem esse número da GRU que foi gerada, é naquele mesmo campo que faz de devolução. Para isso, a gente teria que abrir, fazer toda a inserção, mas se tratando de caixa escolar, você vai ter na aba lá do demonstrativo, onde você tem informação do saldo do exercício anterior, rendimento de aplicação, recursos próprios, total da receita, aí você tem lá uma opção de valores devolvidos, né? Embora não é um valor que você está devolvendo, mas foi um valor que foi estornado pelo FNDE. Então, se você já tem o dado daquela GRU com o valor, você pode informar devolução de recurso ao FNDE colocando o código da GRU lá naquele campo. É no mesmo campo onde há informação de devolução de alguma despesa. Então, você pode inserir aquelas informações nesse mesmo campo. Isso lá no demonstrativo de cada unidade executora. Mas hoje o FNDE também está trazendo essa carga automática quando há essas questões de estorno, tá? A senhora Tatiane diz: finalizei a prestação de contas do FPM MP 815 de 2017/2020 e enviei ao FNDE no início do ano. Porém, abriu novamente essa semana. Preciso saber como proceder, visto que não recebemos mais este recurso. Essa questão desse programa, ele teve uma reabertura para preenchimento, porque ele teve uma data prorrogada do final do exercício. Então, se você já enviou referente à execução desse programa e não tem nada a acrescentar, mantenha-se daquele mesmo procedimento. Né? Agora, se você eu quero fazer alguma alteração e o prazo está dentro do prazo, você pode fazer um novo envio excluindo o envio anterior. Né? Mas como a gente fez a abertura. Agora, se a entidade não tem nenhuma informação complementar ali, ela pode manter o último envio da prestação de contas. Só que, tendo dentro do prazo, ela pode excluir aquele envio e fazer as alterações. Ela só não consegue fazer mais nenhuma alteração ou exclusão se o prazo da prestação de contas já estiver encerrado. A senhora Cristiane pergunta: boa tarde. Tem previsão de quando será disponibilizada a prestação de contas do PNAE e PNAT de 2021? A gente já está fazendo a liberação, porque está dependendo de pequenos ajustes pela área gestora do programa, quanto às questões da execução física. Então, a ideia que a gente está trabalhando para liberar mais tardar na segunda quinzena, no
no final da primeira quinzena de dezembro, né, para já começar. Eu sei que a gente está com esse cronograma um pouco atrasado, mas é porque a gente está dependendo muito mais agora da área gestora dos programas de fazer algumas alterações naquela aba de execução física, né? Como eu falei, do PENAI tem um questionário que são preenchidos para auxiliar justamente a área gestora no momento dessa análise quanto ao cumprimento do objeto. A gente já está em contato com eles, eu sei que a gente está com esse cronograma um pouco atrasado, mas a gente vai tentar fazer essa liberação o mais rápido possível ainda na primeira quinzena de dezembro. A senhora Grace diz: o que fazer quando o Conselho do CACS, ao preencher os campos do parecer da prestação de contas no SIGECOM, o sistema não disponibiliza o campo para marcação da prestação de contas, como não aprovada, automaticamente. Desculpa, automaticamente o campo aprovada já consta como marcada e não possibilita marcar outro campo. Deu para entender? Sim, um pouco extensa. O que fazer quando o Conselho do CACS, ao preencher os campos do parecer da prestação de contas no SUGECOM, o sistema não disponibiliza o campo para marcação da prestação de contas, como não aprovada. Automaticamente, o campo aprovada já consta como marcada e não possibilita marcar com outro campo. Pode ser que esteja ocorrendo algum erro no próprio sistema. Para essas situações que são vinculadas ao sistema SIGECOM, a gente peça a orientação que procura as áreas gestoras do programa, né? Então, depois a gente possa estar passando um contato exclusivo da área gestora lá. No caso, se fosse do próprio PENAT, a gente vai passar da área gestora do programa do PENAT, para que eles verifiquem essa questão, que provavelmente esse erro está vinculado dentro do sistema SIGECOM. E aí o sistema SIGECOM ele é vinculado às áreas gestoras dos programas. Então, pode ser um erro do sistema, devido ao preenchimento das questões, ele já dá como aprovada, né? Pode ser que, assim, à medida que você vai fazendo os preenchimentos lá, o conselho vai fazendo os preenchimentos das perguntas, dos itens lá no SIGECOM, aqueles resultados automaticamente geram aprovação. Então, talvez seja por isso, mas, porém, para trazer com mais segurança, a gente passar esse contato para a área gestora do programa para trazer essa informação. Senhora Isabel pergunta: podemos colocar a contrapartida na conta do programa PNAE ou deve ser pago diretamente da conta do FPM? O FPM? Bom, a gente está falando de duas situações distintas. Eu poderia repetir que o programa do PNAE é um, FPM é outra, né? Outra situação. Podemos que eu colocar... acho que é do FPM, eu imagino que é o fundo do município, né? Bom, gente, como eu falei, a questão da contrapartida, ela é obrigatória para os termos de compromisso, convênios. Para os programas não tem obrigatoriedade, inclusive a própria resolução veda a inclusão de recursos lá dentro da conta específica do programa. Então, até para vocês não se confundir na hora de preenchimento, até porque uma vez que você aportou recurso dentro da conta específica do programa, você fica vinculado às questões obrigatórias estabelecidas pela resolução, né? Enquanto os recursos que você está trazendo de contrapartida, mas que são da entidade não vinculada, ela vai ter a margem de discricionariedade da própria entidade. Então, a gente orienta que não faz esse tipo de aporte, porque a própria resolução não exige a contrapartida vínculo dentro da conta específica do programa. Então, a gente passa essa orientação para que não seja incluída. Eu até informei que, assim, bom, para os casos que já fizeram, tem ali a opção da gente inserir o valor que foi aportado. Mas a orientação é que não faça a inclusão de aporte, de contrapartida, de outras receitas na conta específica do programa. Senhor Wirlander Martins pergunta: uma dúvida que tenho é sobre como inserir nas notas de peças de carros, por exemplo, que tem taxa de administração por empresa terceirizada. Esse tipo de imposto, ele não tem previsão. Como eu falei, a questão de imposto retenção, você não pode trazer isso para a nota. Por mais que a nota fiscal tenha essa previsão de taxa de serviço, esse serviço ele não é comportado pela resolução do programa, né? E esses impostos, eles são estabelecidos lá pela própria prefeitura e têm que ser arcados não com recurso do programa. Ele pode até ter vindo lá na nota, mas ele não é custeado com o recurso do programa. Então, você não pode utilizar o recurso do programa para pagar esse tipo de imposto. Então, no caso, é trazer o valor da nota fiscal, ele vai ter lá
esse retenção lá, esse valor, você não vai utilizar, não vai usar recurso para pagar, você vai pagar somente o valor do serviço prestado ou das peças adquiridas. A senhora Iane Marla pede para explicar a forma de inserção de retenção e encargos. Vou colocar um exemplo, por exemplo, quando você vai colocar, vou fazer um pagamento de licenciamento, ou foi contratado um motorista que tem a previsão para o programa do PENAT, e eu vou fazer um pagamento que seria do salário dele, né, que ele foi para dirigir o ônibus. Quando eu coloco lá o valor que eu estou fazendo o pagamento, eu vou lá colocar, pagamento dele no valor de R$5.000, como exemplo. E vai ter os encargos trabalhistas vinculados àquela folha de pagamento. Quais são? INSS, imposto de renda. Esses valores você vai colocar lá na retenção, né? Você vai colocar o valor total, o valor que vai ser pago diretamente para ele. Né? Então, desses 5 mil que você cadastrou lá na sua autorização de despesa como salário daquele motorista, você vai partir para a parte de pagamento ali. Qual que é o valor que eu estou pagando diretamente para o motorista? Descontado todos esses impostos legais. Eu vou inserir esse valor, suponhamos, seria R$4.200. Eu coloco como pagamento ao motorista. E retenção, ou encargos, seriam os 800 remanescentes, que seriam divididos, sei lá, no imposto de renda, na contribuição social, e aí sim eu vou cadastrar. E aí é o mesmo procedimento que eu vou colocar lá, está no extrato bancário. Né? Eu vou inserir esses dados, como eu coloquei, tem lá a parte de pagamento na conta específica, né? Eu vou disponibilizar, inclusive, um manualzinho de apresentação que a gente tem, e ele tem lá o passo a passo de como inserir essas informações também. Tem algumas pessoas comentando que não estão conseguindo acessar o link para registro de frequência, no caso, para se cadastrar, para receber o certificado, as pessoas que estão participando efetivamente do evento. A gente pede quem não está conseguindo por algum motivo, na verdade, o ideal é copiar e colar na sua barra de navegação, porque o link ele não é clicável, você tem que copiar e colar. Então, a gente pede para enviar um e-mail para eventos@fnde.gov.br, isso somente referente ao certificado, tá bem? O certificado será enviado em até 5 dias úteis. E aí o pessoal está pedindo para repetir, por gentileza, o e-mail que você falou anteriormente. Qual é o e-mail? Sim, o seu de gestão tem que ser também do atendimento, né? Do atendimento institucional. Tá. A gente vai passar, tem um atendimento institucional, porque o gestão SIG-PC, ele vem via atendimento institucional, lá do Fale Conosco. Já tem na nossa tela o Fale Conosco. Esse é o canal principal, né, para fins de atendimento. Então, a ideia é que, sim, vocês não tiverem um canal diretamente, mas até porque senão que esse canal de atendimento do gestão é para vincular dentro da casa, mas o canal de atendimento primeiro é o Fale Conosco, para que eles direcionem essas perguntas para nós. Sim, isso. Então, o ideal é esse link que está disponibilizado até na tela, nossa tela atualmente do Fale Conosco. Tá bem? Aí a sua dúvida será encaminhada para a área deles, exatamente. Porque eles fazem esse filtro, né? Uhum. Tá bem, então, continuando as perguntas. Senhor Cleodon pergunta, quando fica nos restos a pagar, como fechar as contas? Registro a despesa em qual exercício? A despesa ela será registrada no momento que ocorreu o débito na conta específica. Né? Eu gosto muito de citar exemplos. Né? Então, eu tenho aqui uma despesa, por exemplo, agora no final de dezembro, que eu posso ter empenhado ela no dia 25, no dia 20, sei lá. Eu fiz o empenho dela no final do exercício, porém, ela só foi debitada na conta específica do programa no ano que vem, né? No início do ano ali, dia 5 de janeiro. Então, essa despesa ela não vai compor a prestação de contas de 2021. Essa despesa ela irá compor a prestação de contas de 2022. Então, a gente utiliza para as despesas que ocorreram dentro do respectivo exercício. Por mais que eu tenha, mas essa despesa ela foi vinculada a um procedimento de licitação que ocorreu no exercício anterior
e eu empenhei ela, não tem problema. Você vai trazer essa despesa no ano que ocorreu o débito na conta específica e trazer todas as informações que a ela foi vinculada. Ah, foi um procedimento de licitação que ocorreu no ano passado, não tem problema, você vai trazer, mas a despesa ela tem que ser inserida na prestação de contas do ano que ocorreu o débito na conta específica do programa. Só aproveitando essa situação, e aí o saldo, gente, vai ser o saldo que está lá no final do exercício, tá? Eu não vou fazer o abatimento do saldo como se eu tivesse considerado essa despesa. Porque como a despesa não ocorreu, por mais que eu tenha empenhado lá na folha da prefeitura, lá na parte contábil da prefeitura, essa despesa ela não ocorreu na conta específica do programa. Então, o saldo vai ser, de fato, aquele que está lá na conta específica do programa, considerando os que estão na conta de investimento. A senhora Valéria pergunta: o valor apropriado não é aquele que foi pago com o recurso, independente do valor da nota? Exatamente. O valor apropriado é aquele que você vai utilizar como pagamento do recurso do programa. Porque eu posso ter uma nota, e acontece muito, por exemplo, nos casos do PENAI, né? Quando a entidade vai fazer a contratação de um fornecedor, ela faz para ofertar toda a alimentação do município. E aí, até para ficar mais em conta, né, a aquisição dos gêneros alimentícios. Então, se a entidade, se o fornecedor emite uma nota fiscal no valor de 30 mil, né, vai estar lá o valor da nota fiscal no valor de 30 mil, vai trazer lá os itens daquela nota fiscal. Porém, o valor que eu vou utilizar para pagamento com recurso do PENAI vai ser aquele que eu vou apropriar. Então, se eu tenho uma nota fiscal de 30 mil, mas eu só vou pagar 15 mil com os recursos do PENAI, então esse é o montante que eu vou colocar como apropriar pago ao fornecedor. Então, esse é o valor que vai sair dos recursos do programa. Por mais que a nota seja de 30 mil, dos recursos do programa que eu vou fazer o pagamento será 15 mil reais. Então, esse é o valor que eu vou colocar lá como meu valor apropriado a pagar. A senhora Valéria pergunta: um documento de despesa pode ter dois pagamentos de acordo com o extrato bancário? Pode sim, eu posso ter uma nota fiscal aí, esse mesmo exemplo, só que suponhamos que eu vou pagar esses 30 mil com os recursos do PENAI. O fornecedor emitiu uma nota fiscal no valor de 30 mil, entregou lá os gêneros alimentícios, porém, né, a entidade foi executando, mas não tinha o valor suficiente para fazer a quitação de toda a nota, ela vai, apropria 15 mil daquela nota, faz o pagamento, no mês subsequente ela vai receber a outra parcela, ela pega o valor e pode fazer o pagamento daquela nota. Então, uma mesma nota, ela pode ter um ou dois ou três pagamentos. Ela vai apropriando à medida que ela vai ter o valor total cheio da nota. Lembrando que o valor apropriado é o que eu vou pagar naquele momento. Ah, eu apropriei desse valor aqui 30 mil, mas eu vou pagar agora aí na parte de pagamento, você pode ir colocando o valor. 30 mil, apropriei 30 mil, mas quanto que eu vou pagar agora? Olha, eu paguei nesse mês, eu paguei 5 mil, no outro mês eu paguei 15 e no outro eu paguei 10. Pronto, fechou os 30 mil que eu apropriei daquela nota para fins de pagamento. O senhor Cleodon pergunta: quando fiquem restos a pagar, registro no exercício de que houve o desembolso na conta, ou no mesmo exercício anterior, como ocorre nos casos de devolução? Bom, foi a mesma explicação que eu dei anteriormente, a questão de restos a pagar. Eu sempre vou trazer a minha execução de forma que ocorreu dentro do exercício. Por mais que eu tenha empenhado e tenha ficado um valor para pagar de algum fornecedor no ano seguinte, né, essas despesas elas que foram ocorridas no ano subsequente, elas irão compor a prestação de contas do outro exercício. Então, é a mesma explicação lá atrás. Eu só trago as despesas para a prestação de contas que, de fato, ocorreram dentro do exercício. Aquelas despesas que, por mais que eu tenha empenhado no ano e ela tenha ocorrido no outro, eu não trago na prestação de contas no ano que eu fiz o empenho. Eu só vou trazer essas despesas vinculadas àquelas notas fiscais no ano que ocorreu a despesa na conta específica do programa.
A senhora Rosana pergunta, quando houver bloqueio judicial, onde informo isso na prestação de contas? Existe algum lugar para inserir esses dados do bloqueio judicial? Não. Bloqueio judicial é uma despesa indevida. Não tem previsão na resolução do programa para bloqueio judicial. A prefeitura se incorreu em bloqueio judicial porque não cumpriu algumas verbas trabalhistas e houve o bloqueio dos recursos. Né? Então, serão despesas indevidas e serão impugnados pelo FNDE. Não tem uma previsão de inserção. Né? Seria muito eu utilizei recurso para uma despesa que não tem finalidade do programa. Então, essas despesas elas serão impugnadas. Se houve um bloqueio judicial e a entidade não devolver esses recursos para a conta específica, essas despesas serão impugnadas no momento da análise. Então, ou a entidade faz a devolução desses recursos que houve o bloqueio para a conta específica do programa, ou na conta específica, ela pode fazer diretamente devolvendo para o FNDE. Estando dentro do mês do corrente ano, eu sugiro que devolva para a própria conta específica, para você estar utilizando. Mas não tem previsão legal para a despesa de bloqueio judicial. Só lembrando, em caso de bloqueio judicial, o entendimento recentemente do TCU, ele também arrola a entidade como responsável solidariamente pelo débito. Né? Por mais que tenha o gestor faltoso que incorreu lá na parte de bloqueio, a prefeitura também ela é arrolada como responsável solidariamente por aquele débito. A senhora Iane pergunta, não sei se faz parte de outro questionamento. Ela falou, ele poderia ter pego um convênio também, que tem que realizar o cumprimento do objeto, se for obras, principalmente. Teria como explanar? Não entendi isso. Também, né? Vamos ver se dá para responder. Ele poderia ter pego um convênio também, que tem que realizar o cumprimento do objeto, se for obras, principalmente. Teria como explanar? Eu não entendi muito bem essa pergunta. Confesso que ficou, não sei Se qual ponto que ela puder está remetendo, né? refazer E também, como assim, tratando de convênio, compromisso, né? Está um pouco fora da nossa apresentação, que foi voltados para programas, né? Então, a gente pede para refazer a pergunta, se for o caso. A senhora Laila pergunta, na aba reprogramar saldo, deve-se considerar o extrato bancário do último dia útil do ano que se está prestando contas? Isso mesmo, considerando tanto os recursos que estão na conta corrente e na contas de aplicação. A senhora Denise pergunta, na autorização de despesa, é necessário cadastrar todos os participantes do processo licitatório ou só os vencedores? A obrigatoriedade é de cadastrar principalmente o vencedor. Para a questão de lisura do procedimento, a gente orienta que cadastre todos os participantes. Aí você informa qual é a concorrente. Né? Porém, a obrigatoriedade mesmo é do fornecedor, até porque vai ter que ter lá quem foi que ganhou o procedimento de licitação. Mas se você informou a quantidade, você vai ter que cadastrar todos. A senhora Glauciane pergunta, quando a UX troca a categoria econômica dos gastos, como fazer o lançamento dos valores no SIGPC? Bom, se houve a inversão da proporcionalidade da categoria econômica, você vai ter que informar da forma que você executou. Eu gastei mais em capital do que em custeio, do que o previsto na resolução. Informa do jeito que fez o procedimento. No momento do envio, vai gerar uma ressalva quanto a essa inversão da categoria econômica. Essa ressalva não traz uma inadimplência ou uma irregularidade, porém é uma ressalva que vai chamar a atenção principalmente para as áreas gestoras do programa, porque no momento que você faz o pedido para receber recursos, você informa lá a proporcionalidade, então é muito vinculado a isso. Então a gente orienta que tenta seguir corretamente lá a categoria, né, a proporcionalidade, mas se por acaso houve essa inversão, trazer de fato como ocorreu, que pode ser maior ou menor do que o previsto para custeio capital, trazer como que se deu a execução mesmo.
O senhor Valdemir pergunta: a prestação de contas já foi enviada, mas constatou-se que há erros nos registros. É possível alterar? Só é possível fazer alteração de uma prestação de contas enviada se ela estiver dentro do prazo. Se ela estiver dentro do prazo ainda, você consegue excluir e alterar, né? Mas se já venceu o prazo do envio da prestação de contas, qualquer alteração ou retificação de algum dado vai se dar no momento que o FNDE for realizar a análise, e aí a gente, constatando essa divergência lá, alguma falha, alguma irregularidade, a gente vai, né, através do nosso parecer, encaminhar a entidade informando essa divergência, esse erro ou irregularidade que porventura tiver na prestação de contas. Mas, vencido o prazo mesmo, não tem a possibilidade de você retificar. Ainda não tem. O senhor Valmir pergunta: para alguns programas não é possível fazer correções dentro do SIGPC. Há a possibilidade de ser adicionado um campo com essa finalidade? Como eu falei, isso está bem vinculado à pergunta anterior, né? Não tem previsão legal ainda para a gente estar disponibilizando, depois do vencimento do prazo da prestação de contas, fazer alteração. Estando dentro do prazo, sim. Né, encerrado o prazo, não tem previsão ainda para a criação de um módulo para isso. Senhora Patrícia diz: quando é feito o pagamento indevido com recurso do PNAE, no caso de compras de produtos não alimentícios, o valor deve ser devolvido para a conta do FNDE de que forma? Mediante GRU, você vai fazer lá emitir uma GRU, né? Dentro do site do FNDE tem lá as orientações de como fazer esse preenchimento. Lembrando que se foi uma despesa indevida, até o momento do recolhimento, você tem que fazer a atualização monetária dentro do sistema débito do TCU. Você vai fazer pegar o valor que foi pago indevidamente, preencher os dados de GRU, vai naquele campo lá de restituições, lá que eu fiz na apresentação, tem lá despesa indevida, despesa não comprovada, despesa não aprovada, você pode estar incluindo esse montante como uma despesa indevida, que será o valor do preenchimento da GRU. A GRU vai ter um código que você vai fazer o pagamento, você vai inserir esses dados. Do pagamento, quando você faz o pagamento de GRU, ele vai gerar um código, e esse código é que você vai informar ali. Senhora Carla pergunta: boa tarde, onde conseguir o manual com o passo a passo? Obrigada. Dentro do sistema do SIGPC, tem um glossário, onde tem a informação de passo a passo. Além, dentro do site, a gente tem alguns vídeos, alguns menus que orientam o gestor, que auxiliam o gestor na forma do preenchimento. O próprio sistema, lá, quando você abre ele no sistema do acesso público, tem um glossário onde ele traz todos os itens ali. A gente ainda vai fazer uma atualização nele agora, provavelmente para o ano que vem. Além de, nos portais do FNDE, na parte de prestação de contas, a gente tem vários vídeos, inclusive tem lá alguns manuais auxiliando os gestores e entidades a fazer o preenchimento também. Isso, exato. Inclusive, nós já fizemos várias capacitações, temos vários vídeos no canal do FNDE no YouTube com manuais, exemplificando manuais do SIGPC. A Isoide pergunta: no caso de estorno de pequenos valores, para qual endereço a UEX deve enviar o pedido? Todos os estornos que ocorrerem em conta, o estorno tem que ser encaminhado para a conta do Tesouro. Né? Como eu falei, no site do FNDE, quando você vai fazer o preenchimento desses dados, você vai resgatar lá o valor da GRU. Se tratando de estorno, provavelmente quem vai realizar isso é o próprio FNDE de forma automática. Só que se você recebe os dados do estorno, que seria o documento que gerou aquele estorno na conta específica do programa, no caso da UEX, que ocorreu muito no ano passado, você pode inserir esses dados. Através de qual dado? Lá naquele campo da UEX que tem de valor devolvido ao FNDE, você pode trazer os dados do estorno ali. Que se você tem os dados que gerou o estorno, geralmente se for através de uma GRU ou alguma restituição automática pelo banco.
Porém, como eu coloquei para vocês, a gente tem feito esses estornos, quando se tratando de estorno, feito esses lançamentos de forma automatizada pelo próprio sistema, né? Então, se ainda não fez, a gente vai estar trabalhando para inserir essas situações, só que a gente vai fazendo isso, né, à medida que vai ocorrendo um estorno realizado pelo FNDE. Se for caso de devolução, mesmo procedimento. Realiza lá o registro da GRU do qual o valor que vai fazer a devolução, faz a inserição desses dados lá na aba de devolução de recursos. Nós não conseguiremos atender todas as dúvidas, chegaram muitas dúvidas aqui. Eu agradeço a participação de todos. As que não puderem ser resolvidas, a gente pede para enviar para o Fale Conosco, o link que está disponibilizado aí na tela. Eu agradeço a participação do nosso palestrante, o Douglas. Pode ficar à vontade para falar as considerações finais. Pessoal, agradeço aqui o espaço para a gente estar falando um pouco sobre prestação de contas. Eu sei que às vezes a gente tem um tempo corrido, né, mas eu acho que deu para a gente aprofundar bem um pouco dos principais pontos de inserção de dados de prestação de contas dentro do SIG-PC, né, passando lá por cada um, a importância de que cada um é feito. Como lembrado, a gente tem o glossário, tem vídeos dentro do canal do FNDE, ajudando, auxiliando as entidades de como fazer o preenchimento, né? Então, aqui deixo meus agradecimentos e me coloco à disposição aqui também para as futuras oficinas, né, e palestras aqui para vocês. Meu obrigado a todos e uma boa tarde.